Bom dia! É uma alegria enorme para mim estar aqui com vocês. Se tem um lugar que eu gosto de estar é na casa do Senhor, né? E por isso, 10 anos ou 12 anos atrás, né, eu hoje sirvo em tempo integral. Sempre, né, eu sou jornalista, sou comunicadora, né? Trabalhei muitos anos, 20 anos da minha vida foram dentro de TV, até que o Senhor, né, me chamou para viver em tempo integral, né, com o meu ministério. Hoje eu sou gestora de comunicação aqui na Atitude. A gente já está se preparando, né? Nosso campo missionário hoje é São Paulo. Em breve, a gente vai estar sendo conduzido para São Paulo para ser obreiro lá, né? Então, em alguns meses eu devo estar me despedindo de vocês, porque a obra de Deus é assim, ela não para, né? E existem muitas vidas clamando, né, para que o nosso amor, né, alcance essas pessoas no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil e no mundo, né? E o Senhor usa as nossas vidas quando a gente se coloca na posição de servo, na posição de quem ama a obra do Senhor, né? E eu estou aqui feliz demais, sei que hoje tem visitantes aqui pela primeira vez. Quem são os visitantes hoje? Que Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos, né? Que vocês possam estar aqui todas as semanas, porque a nossa igreja é uma igreja que acolhe, que ama, né? Você chega aqui, você se sente bem cuidado, né? Você é assistido, você é atendido, que vocês possam receber esse amor aqui na nossa igreja, tá bom? O nosso pastor, todos os nossos pastores, né, Jaque? Tem muito carinho, né? Eles amam realmente vidas. Que vocês voltem sempre, tá bom? E vamos lá, gente. Deus falou no meu coração, né, sobre algo muito especial que eu queria trazer nessa manhã, né? A gente tem vivido por tempos tão difíceis, né? As notícias não são boas, né? Nós temos recebido notícias de despedidas, né, vidas interrompidas, né? A gente tem visto todos os dias notícias de crianças sendo assassinadas pelos pais. A gente tem visto mulheres sendo assassinadas pelos parceiros, pelos maridos, e a gente começa a entender o cumprimento da palavra do Senhor. A gente começa a visualizar, né, que Jesus está voltando. E a gente começa a ver o cumprimento da palavra. Tudo aquilo que está escrito sobre a volta de Jesus, sobre os sinais, sobre as evidências da volta de Jesus, começam a acontecer. Não são dados recentes, né? A gente já vê há alguns anos que a iniquidade tem se multiplicado. E como a palavra do Senhor fala, o amor de Deus está realmente se esfriando. E hoje eu quero trazer uma contramão dessa proposta para vocês. Hoje eu quero falar sobre alegria. Hoje eu quero falar sobre alegria. Eu quero falar para vocês que nesse cenário de dor, de caos, existe uma pessoa que é a nossa verdadeira alegria. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Mateus 6 diz o seguinte, que a gente não precisa andar ansioso por nada. Não é assim? O Senhor veste os lírios do campo. O que ele não faria por cada um de nós? Então é tempo da nossa batalha ser vivida com alegria, porque o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E adorar o Senhor é estar alegre, como Paulo e Silas, dentro daquela cadeia, que à meia-noite fizeram o quê? Cantaram louvores. E eles confundiram, né? Porque os carcereiros que estavam ali falaram assim, o que está acontecendo? E a adoração de Paulo e Silas, dentro daquela cadeia, fez com que não só quem estava ali, né, fosse impactado, como o próprio Senhor, que fez com que houvesse um terremoto e aquelas paredes, aqueles muros viessem ao chão. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Tem um texto que fala muito ao meu coração, e ele está lá em Romanos 12, e fala o seguinte, ó, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vou ler de novo. Alegrai-vos na esperança. Quem é a nossa esperança? Jesus.
Jesus não só foi a esperança no tempo da lei, mas ele se tornou a graça. Jesus se entregou por nós. Ele passou por toda a jornada. Jesus fez tudo o que era necessário para que toda a humanidade fosse reconciliada com o Senhor. Ele nos deu o livre acesso ao Pai. Ele é a nossa esperança. Ele era a esperança, né? Ele é a esperança e ele será a nossa esperança. Ele vai voltar. E a nossa alegria, a nossa esperança precisa estar na Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? A gente precisa pensar todos os dias que a glória que a gente vive hoje não se compara àquilo tudo que está por vir, né? Um lindo céu, uma nova terra já tem preparada, né? Para aqueles que amam o Senhor. A palavra de Deus fala o quê? Que tudo coopera, não é isso? Para aquele que ama, para aquela que ama o Senhor. E nós precisamos viver cada dia das nossas vidas debaixo dessa alegria e não sermos mais, né, movidos pelas circunstâncias que têm assolado, que têm afligido, que têm fragilizado as nossas vidas. Nós precisamos, sim, acordar todos os dias na certeza e pela convicção de que a nossa força... O que a palavra de Deus fala sobre a alegria? A alegria do Senhor é a nossa força e por isso nós não seremos atingidos, nós não seremos alcançados e assim se formos. O Senhor é fiel, Ele luta as nossas batalhas, Ele sempre esteve conosco. Eu queria que vocês lembrassem um pouquinho agora sobre o primeiro milagre de Jesus. Quem lembra aqui qual foi o primeiro milagre de Jesus? Isso aí, o primeiro milagre de Jesus foi lá no casamento, né? O vinho acabou, Maria ficou como? Meu Deus, e agora? É uma vergonha, né? Para a família, para os noivos, né? O vinho acabou, é motivo de vexame. Como é que vai ser? Vocês sabiam que Jesus relutou em realizar aquele milagre? Jesus relutou. Naquele tempo, ele falou para a mãe, olha, acho que ainda não é momento. Mas Maria foi tão ali, né, incisiva, foi tão ali, né, com o filho, falando, meu filho, a gente precisa fazer alguma coisa. Até que Jesus mandou que trouxessem as talhas, né, e o milagre aconteceu. A gente tem tantas interpretações para o vinho do Senhor, tantas, né, sobre o Espírito Santo, sobre a alegria. E é isso, esse milagre mostra isso para a gente, né? No tempo certo e da forma certa, Jesus realiza os milagres. Se na tua casa hoje tem uma situação, né, que, para os olhos humanos, a gente acha que é impossível, a palavra de Deus fala que para ele nada é impossível. O Senhor realiza sinais e maravilhas. É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será sempre e eternamente o mesmo Deus. No tempo certo, Deus vai entrar com a provisão, com a providência. E a gente precisa se alegrar com uma palavra que a gente acabou de ler, né? Nós precisamos ser pacientes, porque Deus não atrasa, Ele chega no tempo certo. Ele age dentro do Kairos, né? Deus não age no Cronos. Deus tem um tempo e um propósito para todas as coisas, no céu e na terra. E eu queria trazer para vocês, nessa manhã, essa memória, né, do milagre de Jesus. O primeiro milagre. Jesus realizou 35 milagres em 3 anos. Jesus teve um ministério que a gente pode considerar em pouco tempo, né? Mas extremamente poderoso. Nada na história da civilização, na humanidade, se compara às obras que foram realizadas por Jesus. Nem no Antigo, quando ele ainda era promessa, né? E os profetas falavam assim, olha, vem alguém aí, né? Isaías, né? Um dos profetas mais cristocêntricos da Bíblia, já apontava para Jesus. E depois, no cumprimento da graça, ninguém em tempo algum realizou aquilo que Jesus fez por nós, né? E depois, quando Jesus ressuscitou
e a sua obra redentora, né, foi manifesta de forma única, incrível, maravilhosa. E é incrível como Deus, né, nos proporciona isso. Né? Naquele momento lá, né, naquele cenário, onde talvez, eu nem sei se os noivos souberam, né, que naquele momento tinha acontecido um milagre ali no casamento deles, né, mas Jesus estava ali. Né? Jesus operou, né, o milagre da multiplicação do vinho ali, para trazer alegria para aquele povo. Jesus chegou no tempo certo. Jesus entrou com a provisão necessária para aquele tempo. E ele fez o quê? Ele restaurou a alegria daquela festa. Então, quando a gente olhar, né, para os nossos momentos atuais, que a gente possa ter nos nossos corações e nas nossas mentes a certeza de que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós não seremos abalados, mesmo diante das circunstâncias. Eu tenho certeza que existem mães, mulheres que estão aqui hoje, clamando pelos seus filhos, clamando pelos seus maridos. Eu tenho certeza que tem pessoas hoje aqui clamando por uma mudança, uma reviravolta, né, na vida financeira. E o Senhor, no tempo certo, Ele vai fazer com que esse vinho chegue à vida de cada um de vocês. Mas não é num tempo simples, né? Por isso nós precisamos ser perseverantes e pacientes para que a obra, o agir de Deus se cumpra e no tempo certo. Amém? Vamos caminhar mais um pouquinho, gente, que eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria que vocês agora abrissem comigo lá em Filipenses. Já deixa aí preparadinho, Filipenses 4. Filipenses 4, a gente vai ler o 4 e o 5. Eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa manhã, né? E a pergunta é a seguinte, né? Será que nós temos a plena convicção que mesmo nas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas batalhas, e diante de notícias que são devastadoras, a gente reconhece que a nossa adoração, a nossa alegria precisa estar em Cristo? Será que a gente está olhando muito mais para as circunstâncias do que somos movidos pela fé naquele que pode todas as coisas? Qual é a nossa perspectiva de hoje? Como a gente está olhando essa situação? A gente está olhando como um povo derrotado? Ou a gente está olhando como um povo vitorioso, que já conquistou a vitória na cruz do Calvário? Qual que é a nossa posição? Qual é a nossa orientação? Qual vai ser a nossa ação diante de tudo que está acontecendo? Vamos glorificar ao Senhor como Paulo e Silas na cadeia, que já tinham sofrido ali violência física, que eram injustiçados, porque eles não tinham que estar... Paulo era romano, ele não tinha que estar preso ali. Qual será a nossa atitude? Do murmurador? Do descrente, que não acredita que Deus pode todas as coisas? Ou do descrente que não acredita que existe um propósito de Deus sobre todas as coisas? Que não acredita que existe a permissão de Deus para algumas coisas, porque Deus é o alfa e o ômega. A nossa visão é tão limitada sobre as histórias, mas o Senhor sabe do ontem, do hoje e do amanhã. A nossa visão é bem pequenininha, mas o Senhor tem a visão completa da nossa história. E eu vou falar uma coisa para vocês, a palavra de Deus fala que é melhor o fim do que o início das coisas. E Ele também está falando sobre o céu, mas Ele também está falando que existem coisas melhores para cada um de nós. E nós precisamos ter uma posição de fé diante de cada situação, né? Diante de cada batalha, diante de cada desafio das nossas vidas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Jesus é a nossa alegria. Jesus não é um sentimento, vocês sabem disso, né? Jesus não é aquele sentimento que um dia eu acordo triste, no outro dia eu estou feliz, ou de manhã eu acordo bem, mas à tarde já estou chateada.
Jesus não é, né, aquela situação em que a gente acreditou, mas não aconteceu. Jesus não é isso. Jesus é uma pessoa. E Jesus é o motivo da nossa alegria. Independente de qualquer situação, nós vamos nos alegrar. Nós vamos cantar louvores, porque nós confiamos num Deus que pode todas as coisas. E Ele muda cada situação nas nossas vidas. Ele é Pai. Ele é Pai, Ele é Jeová Rafá, que nos dá cura. Ele é o Deus, é o Shalom, que é paz. Ele é o Elion, que cuida de todas as coisas. Quantas virtudes e quantos atributos o nosso Senhor tem. Sabe por quê? Porque Ele cuida de cada área das nossas vidas. Ele cuida da área financeira, Ele cuida da área emocional, Ele cuida da área física, Ele cuida da área relacional. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós amamos. Nada vai nos faltar. A única coisa que nós não podemos vacilar é na única coisa que agrada a Deus, que é a nossa fé. E nós precisamos ser pacientes para seguirmos nossa caminhada, nossa jornada, dando glória a Deus. E vem uma batalha e a gente dá glória a Deus, Senhor, eu confio em Ti. E vem outra luta, Senhor, glória a Deus, eu confio em Ti. Essa deve ser a nossa posição como cristãos, como pessoas que amam ao Senhor e como pessoas que confiam no Senhor e em todos os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Vamos ler então Filipenses 4:5. Beber um pouquinho de água aqui, gente. Filipenses 4:5 diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Gente, 2 versículos que dizem muito sobre o Senhor. Quando Paulo, escreveu a carta aos Filipenses, Paulo já estava um pouco já no final da caminhada missionária dele. E quando a gente lê o versículo 4, a gente vê que Paulo repetiu por 2 vezes: alegrai-vos. Alegrai-vos. Paulo já tinha passado por todas as circunstâncias que a gente imagina. Foi expulso, não foi ouvido, foi preso. Paulo já tinha passado por circunstâncias que a gente nem imagina e que a gente não passou. E mesmo assim, a postura de Paulo foi se alegrar. E no versículo 5, ele fala assim, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Esse é o nosso tempo presente. Jesus está voltando. Glória a Deus. Nosso coração, nosso espírito já anseia por esse retorno. Eu já fico imaginando, Senhor, eu tenho tanta vontade de te abraçar, Jesus. Eu tenho tanta vontade, Senhor, de estar na tua presença, Jesus. Porque a gente está vendo tanta coisa ruim acontecendo, que a gente fica ansioso. Fala logo, Jesus, volta logo. Isso tudo que está acontecendo, Jesus. E às vezes a gente até cai no erro de falar assim, Senhor, aonde o Senhor está? O Senhor não está olhando para tudo isso que está acontecendo? A nossa humanidade, a nossa carne duvida, Ou titubeia, fala assim, Senhor, aonde o Senhor estava quando esse menino foi assassinado? Aonde o Senhor estava quando isso aconteceu? Mas a gente não pode ter essa posição. Porque o mesmo amor que alcançou o perdido e nos alcança, pode transformar essas vidas até o último sopro de fôlego de vida, até o último suspiro, como foi com Barrabás. Não foi assim lá na cruz do Calvário? Hoje mesmo estarei lá contigo. Então, gente, Jesus está voltando.
qual é o nosso posicionamento diante dessa notícia. A gente precisa se alegrar, a gente precisa se motivar, a gente precisa viver cada dia como se fosse o último. E que a alegria do Senhor seja plena nas nossas vidas. Que a gente tenha esse entendimento, que a nossa alegria não é passageira, ela é eterna. Jesus Cristo mudou a nossa história. Graças a Ele, hoje nós somos livres. Nós temos acesso direto ao Pai para viver coisas incríveis como a gente tem vivido. A cura do nosso pastor. A gente, às vezes, se detém a pensar nas mortes, mas quantas pessoas foram salvas? Quantas pessoas miraculosamente saíram? Porque a gente acredita que Deus interviu. A gente acredita na soberania de Deus. Existe um plano e esse plano é perfeito. E eu não vou questionar, eu vou confiar no Senhor. Eu vou entregar para Ele todas as minhas angústias, toda a minha ansiedade, toda a minha aflição. Eu vou entregar na cruz do Calvário, porque Ele já venceu por cada um de nós. A vitória já foi garantida. A gente não pode viver mais com o semblante, a vida do derrotado. Nós somos vitoriosos em Cristo. Cristo venceu por nós. E é essa alegria que precisa ser renovada nessa manhã. Diante dos problemas, nós daremos ordens. A palavra de Deus nos deu condição. O exemplo de Jesus nos deu condição. A palavra de Deus fala que somos autoridade e que se tivermos a fé de um grão de mostarda, nós daremos ordens e as coisas acontecerão. Não nas nossas forças, mas em nome do Senhor. Na autoridade do nome do Senhor. Jesus nos disse que nós seríamos capazes de realizar obras ainda maiores. Aleluia! Aleluia! Porque aquele Cristo que estava entre nós, hoje Ele habita em nós para obras maiores. Aleluia! Então hoje, a partir dessa manhã, a gente vai viver com alegria. A gente vai celebrar o Senhor por todos os benefícios, Mas vamos além. Não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Por quem o Senhor é nas nossas vidas. É por quem Ele é. Não é basicamente porque o que Ele faz nas nossas vidas é bom, mas porque Ele é bom e simplesmente Ele é assim. Essa é a natureza do Senhor. Ele é bom e a sua misericórdia é eterna. Ele nos alcançou um dia para que a gente pudesse fazer diferença. Não é assim? Gente, esse é um texto que tem tantas verdades ali, escondidas, que eu quero caminhar um pouquinho mais com vocês. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é a seguinte. Jesus, Cristo, só pode ser a fonte da nossa alegria se realmente tivermos nascido de novo. Essa é a primeira condição. Nós precisamos entender que Jesus só pode ser a fonte da nossa alegria se nos tornarmos novas criaturas. Essa é uma condição. Deus, através de Jesus, não caminha em trevas. Jesus, não caminha em trevas. Se a gente pensa, na física a gente fala o quê? Que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. É exatamente assim. Luz e trevas não caminham juntos, Então nós precisamos entender que existe um novo nascimento em Cristo Jesus. E esse novo nascimento, é mudança radical de vida. É mudança radical de atitude. É mudança radical de mentalidade. É mudança radical da forma como a gente trata o outro. Como a gente ama o outro. E não é só, a gente não está falando de vizinho, de trabalho. É dentro da nossa casa. É o nosso primeiro grande ministério. O primeiro grande sonho de Deus foi a família. Foi assim que Deus fez Adão e Eva, Deus criou Adão para ter relacionamento com ele
E Deus falou que não era bom que o homem vivesse só. E ele deu para Adão uma auxiliadora. Então que a nossa casa seja o nosso primeiro ministério. Os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos parentes. Que a gente saia daqui hoje com uma alegria que eles nem entendam. O que aconteceu com você? Você está tão diferente hoje. E você fala, a alegria do Senhor é a minha força. E daqui para frente tudo vai ser diferente. Porque o Senhor está me enchendo de alegria. O Senhor está me enchendo de plenitude. O Senhor está me enchendo de tudo que eu preciso. Porque o homem, a mulher, eles se enganam. A única coisa capaz de preencher cada uma das lacunas da nossa vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta para a nossa sociedade. Jesus Cristo é a resposta para a nossa família. Jesus Cristo é a resposta para o nosso trabalho. A única resposta capaz, de preencher tudo aquilo que a gente precisa em cada área da nossa vida é Jesus Cristo. Não tem outro nome, não tem outra pessoa, não tem outra situação. É Jesus Cristo. E Ele precisa ser o centro da nossa vida. Por isso a gente precisa realmente, nascer de novo. Nascer como uma criatura que agrade ao Senhor. Que faça exatamente o que Jesus fez. Jesus esteve entre nós para cumprir uma promessa. Mas Ele talvez poderia não ter passado por tantas tentações e provações. Mas Ele passou para mostrar para a gente que é capaz. Resistir ao diabo, que ele foge da gente. Foi assim que Jesus lutou. E foi máculo, foi sem pecado. E foi homem e totalmente divino. Olha que coisa linda. Jesus foi totalmente homem e totalmente Deus. Ele esteve aqui entre nós. Antigamente, lá no Velho Testamento, isso é uma coisa que eu amo estudar o livro de Hebreus, porque ele diz o seguinte, que antigamente Deus se manifestou de muitas formas, mas nos últimos dias Ele decidiu enviar o seu primogênito, porque Ele, sendo Deus, se manifestou a Moisés, aos profetas, mas era um relacionamento distante, através de eventos naturais, mas não. O amor de Deus era tão profundo, era tão grande, que Ele falou assim, eu quero estar entre eles, eu quero estar entre eles. E Deus foi além de Jesus estar entre nós. Deus fez com que Jesus, para sempre, morasse dentro de nós. Aleluia, gente! Jesus vive dentro de nós. Se Deus falava em momentos específicos, se Jesus veio e teve por um período determinado, entre nós, quando Ele subiu, Ele mandou o Espírito Santo. Ele mandou o Espírito Santo para que Ele morasse, para que Ele habitasse dentro de nós. E nós somos um com Cristo, nós somos um com o Espírito Santo, nós somos um com Deus. Olha que Pai maravilhoso é esse, gente. Que coisa linda que Deus fez entre nós, gente. Então nós precisamos nascer de novo para termos essa unidade com Cristo, que é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. Que maravilha! Mas tem uma segunda condição para que essa alegria seja real nas nossas vidas. Nós devemos nos alegrar 24 horas por dia. A palavra de Deus fala que a gente precisa orar sem cessar. E quando a gente fala sobre oração, a gente está falando sobre adoração, sobre a presença do Senhor nas nossas vidas. Então que a gente passe 24 horas do nosso dia como os anciões, como os santos, como os anjos que cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que a gente possa ter essa postura de atitude, de passarmos 24 horas do nosso dia conectados com o Senhor, na presença dEle. Quando a gente está na nossa casa, quando a gente está no nosso trabalho, a gente está ali fazendo o que é excelente para o Senhor, mas conectado com Ele. Que nada, e a palavra de Deus fala que nem a morte, nem em profundidade,
nem potestades, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Que a gente passe 24 horas do nosso dia adorando, celebrando, louvando, clamando e na presença do Senhor. Às vezes a gente coloca um monte de barreira. Eu não sei orar, ou eu tenho tanta coisa para fazer. Mas a gente precisa trazer Deus, a gente precisa trazer Jesus. Eu tenho o hábito de toda manhã dar bom dia para o Espírito Santo. Todos os dias eu acordo e falo: Senhor, bom dia, eu dou boa noite, eu dou boa tarde. Eu estou ali o tempo todo conectado com o Senhor. E nós precisamos ter essa postura 24 horas do nosso dia, adorando o Senhor, com o nosso estilo de vida, com a forma como a gente lida com as pessoas. Deus busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores, que passam ali o tempo todo buscando fazer a vontade de Deus. E isso é bom demais, gente. Bom demais. Tem uma terceira condição que é para a gente poder viver, né, a alegria do Senhor nas nossas vidas. E é a gente entender cada dia da nossa vida que o caminho do Senhor nos mostra que o bem triunfará o mal. Toda vez que o mal tentar tocar nas nossas vidas, que pensamentos ruins virem sobre nós, que situações ruins vierem sobre as nossas vidas, que notícias ruins vierem, que acontecerem batalhas nas nossas famílias, a gente vai pensar assim: o bem vai triunfar o mal. O bem vai triunfar o mal. E que a gente possa viver nessa perspectiva de luta, de posicionamento. Quando alguém vier e tentar tirar a gente da nossa posição, a gente vai pacientemente, amorosamente, trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança, como está lá no livro de Jeremias 29. E aquilo que nos dá esperança é de que o bem triunfará o mal. E nós seremos alcançados como já fomos, mais uma vez pela presença do Senhor. Então que a gente faça sempre o bem, como a palavra de Deus fala. Faça sempre o bem, busque sempre fazer o bem, porque as bênçãos do Senhor nos alcançarão. A nossa postura diz muito sobre quem somos, mas diz muito mais sobre a quem servimos. Que as pessoas possam perguntar para nós: já que você é tão diferente, o que você tem? E você possa responder: é a presença de Jesus na minha vida. Você quer conhecer esse Jesus? Eu te apresento. Jesus é o Senhor da minha vida. E tudo que você está vendo aí, é porque Ele, em algum momento, a gente se enlaçou, eu entreguei a minha vida para Ele. E tudo que você está vendo é porque o Senhor faz parte da minha casa, faz parte da minha vida, mora no meu coração. Você quer conhecer esse Jesus? Isso aqui não é nada, isso aqui é palha, isso é areia movediça. Mas o que o Senhor tem para a tua vida é eterno. Nenhuma traça, nenhuma ferrugem pode destruir. Que o nosso exemplo fale muito mais do que as nossas atitudes. Amém? E a última coisa que eu tenho para falar para vocês, que é a quarta coisa, né? A alegria do Senhor não pode ser comprada. A alegria do Senhor não é transitória. A alegria do Senhor não é imediatista. A alegria do Senhor não é aquela que vem e passa. Por isso, todas as manhãs a gente precisa refazer essa aliança de alegria com o Senhor. Porque quando a gente dá mais voz, né, aquilo que rouba a nossa alegria, a gente está incapacitando o agir de Deus. A gente está dando mais voz ao problema, à dificuldade, do que ao Deus que pode todas as coisas. Então, todas as manhãs, a gente precisa entender que essa alegria que vem do Senhor não pode ser comprada. E ela não pode ser dividida, porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém.
O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então, quando nós temos uma posição, uma atitude de fé, de confiança, de paciência, de perseverança, nós estamos tributando ao Senhor o que é dele. Nós não estamos dividindo a nossa confiança, né, com quem está fora da presença de Deus. A gente não está dando, né, ao diabo brecha para que ele possa entrar na nossa vida e fazer coisas ruins. Amém? A gente precisa fechar todas as brechas. Que a gente acorde todas as manhãs com a convicção, com a certeza, com a autoridade, com a alegria de que o Senhor vai fazer o melhor, no tempo certo, no Kairos ali, no agir de Deus. Então, toda vez que pensamentos ruins, que batalhas espirituais e batalhas físicas se apresentarem nas nossas vidas, a gente vai lutar adorando, louvando, clamando ao Senhor, na certeza de que Ele já venceu por nós e de que Ele vai cuidar de cada um dos detalhes da nossa vida. Essa é a alegria e essa é a força que o Senhor coloca e já colocou dentro de cada um de nós. É algo que está tão acessível e que por muitas vezes a gente deixa ser levado, né, como vento para qualquer direção, sem a gente ter essa certeza de que o Senhor está conosco e Ele cuida de nós. Tem um texto na Bíblia que eu sou apaixonada, que fala o seguinte: uma vida vale mais que o mundo inteiro. Você já pensou, né, que Deus, na sua grande soberania, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, Ele sabe cada nome de cada um de nós? A palavra de Deus fala isso, que Ele sabe o nome de cada um de nós. Quantos bilhões de pessoas existem na Terra hoje? E para Deus, cada um de nós é único. Deus nos enxerga, Ele não nos vê, Ele nos enxerga, Ele olha para dentro de nós, como diz no livro de Salmos, antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe de todas as coisas. Se nós não vivemos com essas certezas nos nossos corações, nós somos levados por qualquer moda, por qualquer evento de preocupação, por qualquer batalha. E a gente precisa viver dessa alegria. O Senhor conhece intimamente cada um de nós. E Ele sabe exatamente daquilo que a gente precisa. E Ele cuida de cada área das nossas vidas. Aleluia, esse é o nosso Deus. Eu queria encerrar com mais 3 textinhos aqui, bem rápidos, bíblicos. Porque são textos que falam tão bem sobre a alegria do Senhor nas nossas vidas. Tá, o primeiro que eu quero ler com vocês está lá em Abacuque 3, 17. Que diz o seguinte, ó: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que tudo pareça um deserto, e mesmo o deserto sendo um lugar de passagem, todavia nós nos alegraremos no Senhor, porque a nossa boca vai se encher de riso por coisas incríveis e maravilhosas que o Senhor vai fazer. Agora, em Salmos 118, 24, diz o seguinte, ó: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Basta cada dia o seu mal. Então a gente não precisa andar ansioso nem preocupado pelo dia de amanhã, porque Ele já fez, Ele já sabe todas as coisas. Amém? Então a gente precisa todos os dias nos regozijarmos, nos alegrarmos
no Senhor, porque vem dele tudo que a gente precisa para cada dia da nossa vida. E vamos além. Lá em Lucas 10:20 diz o seguinte, ó: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Nós não somos cidadãos desse tempo. Nós estamos aqui como estrangeiros que anseiam a volta para a casa do Pai. Aleluia! E nós precisamos ter essa convicção, essa certeza de que os nossos livros, nossos nomes já estão escritos no livro da vida. E se hoje alguém aqui ainda não entregou a sua vida para Jesus, não perca tempo. É a melhor decisão da sua vida. Eu não sei se todos aqui já são cristãos, crentes, tementes ao Senhor. Mas se há alguém aqui que ainda não é, que não entregou o seu coração e sua vida para Jesus, esse é o momento. O Senhor está chamando. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, e a minha mãe também é missionária, ela é pentecostal da Assembleia de Deus, e ela falou assim para mim: minha filha, eu sinto no meu coração que o Senhor já está recolhendo as pessoas. Eu não sei como, né? A Bíblia não fala sobre isso, mas no meu coração eu sinto que Deus já está recolhendo as pessoas para viverem, né, ao lado dele. Enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa usar as nossas vidas para que nós sejamos bênçãos. Porque se tem uma coisa que dói no meu coração, toda essa situação, gente, é imaginar as centenas de milhares de pessoas que foram para o inferno, porque não teve um de nós para ir lá falar sobre Jesus para essas pessoas. Isso dói o meu coração. Isso dói o meu coração, porque não foi isso que Jesus ensinou pra gente. Até o último momento da vida de Jesus, ele pregou a palavra. E ele foi além. Jesus nos perdoou. Quando ele falou para Deus: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso demonstra a compaixão de Jesus por cada um de nós. E dói fundo no meu coração imaginar tantas pessoas que morreram, que conheceram um Jesus que não é o Jesus que a gente conhece. Ouviram falar, como Jó fala, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te vejo com os meus olhos. Nós vemos o Senhor com os nossos olhos. E essas pessoas, hoje, né, que passam por essas situações, por essas circunstâncias, precisam ser alcançadas através da mão de Deus. E é através de nós, de cada um de nós. A gente precisa ter uma atitude de dizer para o Senhor: Senhor, eis-nos aqui, cumpre em nós a tua vontade. Eu quero viver algo mais profundo com o Senhor. Eu não quero viver, né, como a palavra de Deus fala, com águas ali, ó. Eu quero mergulhar totalmente naquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero ter dias em que o Senhor use a minha vida de forma diferenciada, de forma ousada na pregação do Evangelho. Senhor, eu sei que eu não tenho as palavras certas. Senhor, eu sei que eu não sou capaz. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Senhor não está preocupado com aquilo que a gente tem. Ele está preocupado com a nossa disponibilidade. Ele está preocupado em saber que a gente está ali para Ele usar a gente no momento certo. Porque a gente ouve tanto, né, que Deus capacita, né, os escolhidos. A gente olha para as histórias dos apóstolos. Gente, todos improváveis. Pessoas assim que a gente até fala assim: Jesus, como você escolheu essa pessoa? E Deus fez para que a gente entendesse que não é na nossa força, né? É na força do Senhor que habita em nós. Então que a gente possa, a cada dia, sabe, viver dessa alegria, viver dessa intenção de atrair outras pessoas para viver esse amor. Tantas vezes na minha vida, né, eu falava para as pessoas, e eu era de um meio muito... Televisão é um meio muito difícil, né, gente? Para pregar o Evangelho, você é meio perseguido, porque as pessoas meio rotulam, né, a gente. E eu falava para o Senhor assim: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como me colocar, né, eu não sei como ministrar a palavra para essas pessoas.
e naturalmente as pessoas vinham me pedir oração. Naturalmente. E aquilo me assustava, porque eu falei assim, Jesus, eu nunca falei sobre o Senhor aqui. Mas a nossa postura, o nosso exemplo, arrasta a multidão. E a gente precisa viver assim. Que a nossa alegria nessa manhã tenha sido renovada para obras maiores que o Senhor tem para nós. Que a gente não dê mais voz aos nossos problemas. Que a gente clame ao Senhor durante os nossos problemas, entendendo que o Senhor pode todas as coisas e que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Queria orar com vocês. Agora eu vou pedir para a Larissa. Já foi? Então vamos só ficar aqui. Amém? Vamos orar então. A gente fica aqui sendo ministrado por essa musiquinha. Senhor. Tá vendo? Eu recebi aqui hoje, amiga. Vamos orar então, Senhor, porque a gente sabe que onde 2 ou mais se reúnem, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E Ele trouxe essa palavra hoje porque Ele sabia que alguns corações precisavam ouvir isso. Né? Deus é intencional. Deus não faz nada que não seja de forma proposital. E Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui caminhando entre nós. Vamos orar, gente? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa manhã gloriosa, Jesus. Eu quero te agradecer por cada uma dessas vidas aqui presentes, Senhor. Eu sei que o Senhor tem sonhos e planos grandiosos, Senhor, para cada um deles, Jesus. Eu sei que o Senhor tem uma obra ainda, Senhor, que os aguarda. E eu sei, Jesus, que o Senhor, nessa manhã, está derramando como um óleo precioso sobre a cabeça de cada pessoa aqui, Senhor. A tua alegria, Senhor. A tua paz, Senhor. A tua plenitude, Jesus. Eu quero te pedir que nessa manhã, Jesus, sejam levados para ti, cativos, Senhor. Cada um dos problemas que tem afligido, Senhor. Cada um dos irmãos, Pai. Eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor alcance, Senhor, as mentes, Pai. Que o Senhor liberte, Senhor, das nossas mentes, Senhor, todo pensamento, Senhor, de depressão, todo abatimento, Senhor, toda tristeza, Pai. Que o Senhor leve cativo a Ti, Pai, tudo aquilo que não te pertence, Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, sobre a vida de cada um novo tempo, Senhor, uma nova perspectiva de vida, Senhor. Nós devolvemos para Ti, Senhor, toda ansiedade, toda aflição, Senhor. E nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que todo espírito de depressão saia agora, em nome de Jesus. Que todo espírito, Senhor, de falta de fé saia agora, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos no nome do Senhor, Pai, mentes ativas, Senhor, corpos ativos, Senhor, bocas falantes, Senhor, que vão profetizar, Pai, que serão ainda enviados para cumprir, Senhor, os teus propósitos, Senhor. Toma a vida de cada um aqui, Jesus. E nós queremos te dizer, Pai, que o Senhor é a nossa alegria, Senhor. O Senhor é o motivo, Senhor, dos nossos sorrisos, Pai. O Senhor é o motivo, Senhor, da nossa fé, Jesus. E nós queremos te dizer, Pai, nos acrescenta ainda mais, Senhor, discernimento, Jesus. Nos acrescenta ainda, Senhor, uma visão ainda mais ampla, espiritual, Jesus. Nós queremos te agradar, Pai. Nós queremos fazer a tua vontade, Jesus. E que nada em tempo algum, Senhor, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas, Pai. O diabo não tem poder sobre as nossas atitudes, Pai. Nós resistimos e rejeitamos, Senhor, tudo que não está conforme a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos empregos, Jesus. Nós entregamos 100%, Pai, das nossas vidas a Ti, Jesus, para que o Senhor tenha o completo governo, Pai, sobre tudo, Senhor. Tome em Tuas mãos, Pai, e realiza segundo a Sua vontade, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo culto de hoje. Que o Senhor abençoe o nosso final de semana, o nosso resto de semana, Jesus.
que nós possamos ser usados por Ti, Pai, para que milhares e centenas e dezenas, Pai, de pessoas, Senhor, sejam impactadas, Senhor, pelo Teu amor, Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Pai, por tudo, Senhor, em nome e por amor a Jesus. Amém.